Senhoras e senhores, bom dia. Bom dia a todos. Para que a cerimônia transcorra com tranquilidade, eu peço que os aparelhos celulares sejam desligados ou colocados em modo silencioso. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem a honra de recebê-los para a aula inaugural da Faculdade de Direito. Este evento acontece todo início de período letivo com o fim de integração dos discentes, docentes e funcionários para mais um ano de atividades. É sempre ministrada por um expoente da academia jurídica para incentivar os alunos e brindar os demais com um grande debate sobre um tema relevante. Para darmos início a esta solenidade, convidamos as seguintes autoridades para a composição da mesa solene. O diretor da Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor Carlos Eduardo Guerra. O nosso palestrante de hoje, também professor da Faculdade de Direito da UERJ, Gustavo Tepedino. A coordenadora de graduação, professora Rose Melo Venceslau Meirelles. O chefe de Departamento de Direito Civil, professor Carlos Edson Monteiro. Representando o Departamento de Direito Penal, o professor Arthur Gueiros. Representando os professores titulares, professora Heloísa Helena Gomes Barbosa. A diretora do Centro Acadêmico Luiz Carpenter, Tatiana Junger. E a presidente da Associação Atlética Acadêmica Ricardo Lira, Letícia Pereira. Pedimos a todos os presentes que fiquem de pé para a execução do Hino Nacional Brasileiro. Fogo das obras em florão da América, ilumina
lado ao sol do novo mundo, do que a terra, mas a vida, meus besouros, nem nos campos tem mais cores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lámpara que ostentas estrelado, dignamente louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, consegues da justiça cada forte, verás que o vinho teu não foge à luta, nem quem te adora a própria morte para orar. Entre outras línguas, a pátria morta, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada Brasil. Para a abertura desta solenidade, passamos a palavra ao diretor da Faculdade de Direito, professor Carlos Eduardo Guerra. Bom dia a todos. É com uma enorme satisfação que a direção da Faculdade de Direito os recebe para essa aula inaugural, a primeira aula da gestão, e a honra de ter o professor Gustavo Tepedino como professor, que é o professor decano entre os titulares, e particularmente foi meu professor durante toda a graduação e mestrado. Então, antes da gente começar, eu vou passar a palavra ao professor Carlos Edson, que em pouquíssimos minutos falará em nome do departamento, mas principalmente em nome dos ex-alunos do professor Gustavo Tepedino e atuais alunos do professor Gustavo Tepedino. Esse mandato é ótimo, né? Em nome dos ex-alunos, até uma responsabilidade grande. Na verdade, são poucos segundos. Bom dia a todos. Bom dia, meu querido amigo, professor Carlos Eduardo Guerra de Moraes, excelentíssimo diretor da Faculdade de Direito, excelentíssimo professor Gustavo Tepedino, queridíssimo amigo, mestre, né? Professor de todos nós, nosso decano do Departamento de Direito Civil, meus colegas de congregação, alunos, servidores. A minha palavra aqui é muito breve, só para ressaltar a importância da aula inaugural dentro da Faculdade de Direito. Aula magna. É uma aula que tem uma qualificação, o próprio adjetivo, aula magna, essa magnitude dessa aula já sugere uma aula diferente. É uma aula que tem por escopo apresentar, iniciar o ano acadêmico, no nosso caso agora de 2012, e ao mesmo tempo receber, dar as boas-vindas aos alunos, sobretudo aos alunos novos, aos calouros, né, que eu até atualmente estou dando aula para eles, primeiro período. Então, essa aula é para recepcionar vocês na faculdade. É uma aula que tem essa vocação, ela não é só uma estruturalmente iniciar, a função não é só de dar início ao calendário. Muito mais do que isso, a função dessa aula magna será suscitar, levantar o debate, promover o debate, né, como já ao longo da tradição universitária centenária, não só aqui no Brasil, como na Europa, em todos os países, a aula magna é o momento de que a academia se reúne para levantar, para discutir novos temas em todas as áreas do conhecimento. E aqui, hoje particularmente, 2012, tem um certo sentido, tem um viés histórico, que é o de completar o aniversário de 20 anos da grande aula magna do professor Gustavo Tepedino, de 1992, chamadas Premissas Metodológicas para a Constitucionalização do Direito Civil, que sem nenhum favor, sem mais nem menos, fundou na nossa pós-graduação a Escola de Direito Civil Constitucional, consolidou a nossa fundação, né, e abriu uma perspectiva absolutamente transformadora, radical, e todos os estudos que vêm sendo desenvolvidos de lá, desde 1992 para cá, tem esse tom, né, que foi dado
foi conferido e foi trazido, foi consolidado pelo professor Tepedino. Então, é com muita ansiedade, é com grande prazer, grande alegria, que a gente vai ter mais uma vez, 20 anos depois, a grande oportunidade de ouvir o nosso querido mestre, o professor Gustavo Tepedino, que eu não vou falar nada sobre ele, dispensa apresentações, até pelas palmas do auditório, da sua entrada. Acho que é totalmente desnecessário a gente falar do currículo do professor Tepedino, que é o nosso querido professor dessa faculdade da UERJ. Então, eu quero só saudar, não vou privá-los mais do momento culminante do dia, que é a aula do professor Tepedino. Então, passo a palavra agradecendo ao professor Carlos Guerra, de nosso diretor, essa oportunidade. Passo a palavra ao professor Tepedino para a conferência. Farei então a apresentação rápida do professor Gustavo Tepedino. O professor é doutor em Direito Civil pela Universidade de Camerino, Itália, livre docente e professor titular de Direito Civil da nossa faculdade, professor visitante de diversas universidades estrangeiras, dentre elas São Francisco, Estados Unidos, Poitiers, França e Molise, na Itália. É membro da Academia Internacional de Direito Comparado de Paris e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, para ministrar a aula inaugural com o tema Autonomia Privada e o Papel da Vontade na Atividade Contratual. Com vocês, o professor Gustavo Tepedino. Querido diretor da faculdade, professor Carlos Eduardo Guerra de Moraes, cuja pessoa cumprimento todos os colegas aqui presentes, professora Heloísa, professora Rose, professor Carlos Edson, professor Arthur, Tatiana e Letícia, que representam os estudantes, meus queridos alunos do terceiro período e queridos alunos de toda a faculdade, funcionários e amigos aqui presentes. É, para mim, uma emoção muito grande ser convidado para esse momento de estímulo que elogiou o professor Carlos Edson, e eu atribuo esse carinho que vocês estão vendo a esse afeto de anos que foi se consolidando no nosso corpo docente, na nossa vida acadêmica, e digo aos estudantes que aqui são dos primeiros períodos, que essa amizade, esse afeto é construído com bases muito sólidas, e a partir da sala de aula, dos grupos de estudos. Eu espero que isso se renove sempre em todos os campos do conhecimento aqui na nossa faculdade. A autonomia privada e o papel da vontade na atividade contratual é tema de muita atualidade. Não levem sustos, mas eu trouxe um texto, mas esse texto tem o condão de facilitar a vida de vocês, com o cuidado técnico que merece. As liberdades fundamentais asseguradas pela ordem constitucional permitem a livre atuação das pessoas na sociedade. Expressão de tais liberdades no âmbito das relações privadas é a autonomia privada, tradicionalmente entendida como poder de autorregulamentação e de autogestão conferido aos particulares em suas atividades. Tal poder, cujo conteúdo se comprime e se expande de acordo com opções legislativas, constitui-se em princípio fundamental do direito civil e princípio fundamental da teoria contratual, com particular inserção no plano das relações patrimoniais, por legitimar a regulamentação da iniciativa econômica pelos próprios interessados, tanto no campo de relações existenciais, quanto nesse campo das relações patrimoniais, por coroar, de alguma maneira, a livre afirmação dos valores da personalidade inerentes à pessoa humana. No apogeu do liberalismo econômico dos séculos XVII e XVIII, a vontade assumiu importância formidável, tanto assim que para muitos autores, as liberdades fundamentais das quais decorre o papel da vontade constituem noção pré-jurídica, que seria apenas reconhecida pelos ordenamentos jurídicos nacionais.
A teoria do negócio jurídico, formulada no esplendor do voluntarismo e dotada de substrato teórico de rara sofisticação, serviu de instrumento técnico para a segurança da autonomia privada, subordinando os efeitos obrigacionais a uma série de pressupostos, requisitos e modalidades associadas a elementos objetivos, subjetivos e formais. Com a teoria do negócio jurídico, logrou o direito assegurar-se de que os efeitos obrigacionais tivessem por fonte, inicialmente, a vontade real dos agentes e, posteriormente, a vontade declarada, valorando-se assim, à luz da disciplina legal extensa e analítica dos códigos, o livre discernimento e o conteúdo das declarações, tais quais manifestadas, em homenagem à maior segurança social. O contrato, compreendido pelo voluntarismo nos termos pactuados, no negócio jurídico que o instaura, fazia lei entre as partes, para as quais vale essencialmente a vontade manifestada, e nada mais do que a vontade manifestada. Compreende-se nessa vertente a análise dos 3 planos do negócio jurídico, cronologicamente investigados na perspectiva de sua existência, validade e eficácia. Solução tão engenhosa quanto artificial, já que a existência revela a valoração fenomenológica, existir ou não existir, enquanto o controle jurídico se mostra eminentemente deontológico, comportamento devido, dever ser. Com o plano da existência, contudo, permitiu-se estabelecer o controle jurídico sumário de manifestações despidas de vontade, antecipando-se o desfazimento do negócio ao controle de validade, este a demandar cognição judicial demorada e profunda, já que destinado a privar de efeitos determinado negócio jurídico, a lei instaurada voluntariamente entre as partes. A análise do negócio em seus 3 planos desenha-se assim como solução de compromisso entre a segurança que deve despertar o negócio jurídico, a justificar, por isso mesmo, a dificuldade anteposta para a declaração de sua nulidade, mesmo na presença de vícios graves em seus elementos essenciais, e a inadmissibilidade de vínculos jurídicos assumidos na ausência da vontade do agente ou dos demais elementos essenciais. Entende-se, portanto, facilmente o porquê de as codificações romano-germânicas terem consagrado portentoso espaço ao negócio jurídico e à obrigatoriedade dos vínculos dele decorrentes. A despeito da prevalência, até os dias de hoje, da dogmática voluntarista assim concebida, a evolução política e econômica da sociedade desde o século XIX exigiu a interferência do Estado nas relações privadas, mitigando-se a força vinculante da vontade negocial. Especialmente diante de situações específicas de vulnerabilidade, arrefeceu-se a tutela concedida ao interesse individual, em favor de outros interesses jurídicos socialmente protegidos. Por conta da eclosão de movimentos sociais no Brasil e alhures, a intervenção nas atividades contratuais incidiu primeiramente nas relações laborais, tendo sido o direito do trabalho precursor do que se convencionou chamar de dirigismo contratual, destinado a proteger a parte mais desfavorecida técnica e economicamente do contrato de trabalho. O desconforto do direito privado clássico, com a intervenção heteronímica na deliberação das partes, levou à autonomia do direito do trabalho, afastando-se do direito civil tudo o que se considerava destinado a reduzir o papel da vontade como fonte soberana dos vínculos obrigacionais. Esse processo de intervenção legislativa, que muitos julgavam contingências momentâneas de crises econômicas, mostrou-se inevitável e irreversível, acirrando-se na primeira metade do século XX como mecanismo de equilíbrio do mercado e do próprio sistema capitalista. Nessa esteira, as locações também foram objeto de forte intervenção legislativa, com o intuito de gerir a escassez de imóveis e as crescentes demandas locatícias.
ao longo do tempo, tem se tutelado de modo imperativo tanto o direito à moradia quanto o fundo do comércio, assegurando-se desde os anos 30 do século passado a renovação do contrato de locação para fins comerciais e depois empresariais, desde o decreto 24.150 de 34. O legislador interveio também no curso da moeda estrangeira, intensamente interveio na economia popular, combatendo juros extorsivos, dentre outras normas, a lei da usura e tantas outras dos anos 30 e dos anos 50. Esse processo de intervenção, que se acirrou na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, destinada à tutela de direitos fundamentais alcançados pela iniciativa econômica privada, e que no Brasil culminou após uma série interminável de leis com a Constituição da República de 1988, acaba por colocar em crise a noção de autonomia privada e a própria teoria do negócio jurídico, incapazes de abranger a variedade de modelos e interesses mediante os quais a atividade privada se estabelece e é reconhecida socialmente, para além dos modelos de negócio jurídico. Anotem-se nesse longo itinerário histórico, ao menos duas relevâncias, ou duas relevantes consequências para a teoria dos contratos. De um lado, o aparecimento de princípios mitigadores da obrigatoriedade e da relatividade dos pactos, notadamente a boa-fé objetiva, o equilíbrio econômico e a função social, que desde o século XX, ou do início do século XX, foram incorporados gradualmente às legislações nacionais, dando margem ao surgimento de numerosos instrumentos de controle de justiça contratual, como a lesão, a revisão e a resolução de excessiva onerosidade, o adimplemento substancial, a vinculação a deveres anexos, o dever de mitigar danos, a proibição de comportamento contraditório, o abuso de direito, manifestações ausentes do Código Civil de 1916, que foram sendo incorporados pela doutrina e pela legislação ao longo do tempo. Essas e tantas outras figuras, na experiência brasileira, foram absorvidas pela doutrina e legislação somente no final do século XX, especialmente a partir da Constituição da República de 88 e do Código de Defesa do Consumidor de 1990. De outra parte, em segundo lugar, como espécie de válvula de escape para o rigor técnico imposto pelo excessivo controle de validade dos negócios jurídicos, desenvolveu-se a partir do final da primeira metade do século XX a teoria das relações contratuais de fato, a qual, ao confrontar a realidade jurídica à realidade fática, teve o mérito de alargar a admissibilidade pelo direito de relações admitidas socialmente, embora sem a proteção conferida pelo direito ao negócio. De maneira geral, os países de família romano-germânica que adotam, de forma direta ou indireta, a doutrina do negócio jurídico, encontram dificuldades semelhantes. O excessivo controle de validade do negócio acaba por excluir de seu espectro de incidência certas atividades que, em sua substância, despidas do aparato negocial, são admitidas como socialmente úteis e legítimas pelo corpo social. Diante do contraste entre a legitimidade da atividade desenvolvida e a invalidação do ato negocial que a constitui, autores de renome sustentam a preservação dos efeitos de tais atos, a despeito da invalidade do negócio, a despeito da invalidade do ato que as constitui, tais atividades. Com resultados semelhantes, ou no início do século XX, Haupt, numa aula inaugural dada em sua universidade na Alemanha, construiu teoria pioneira nessa direção. Em 1941, anos depois, com resultados parecidos, Larens produziu um trabalho importantíssimo, já nos anos 50, no qual concebeu a categoria do comportamento socialmente típico. De outra parte, na doutrina italiana, Tullio Ascarelli e outros conceituados autores
desenvolveram em diversos campos da autonomia privada o que seria a teoria das relações jurídicas, de fato, a qual atingiu o seu apogeu, essa e tantas outras teorias, nos anos 60 e 70, com seu reconhecimento pela Corte Suprema Alemã. Paradoxalmente, o principal motor da teoria do comportamento socialmente típico, consubstanciado na crítica à exasperação da vontade negocial como fonte primordial das obrigações, transformou-se em sua maior vulnerabilidade, associada ao processo histórico de crítica ao poder impositivo das forças econômicas nos regulamentos contratuais, no âmbito da massificação da economia e do fortalecimento dos mercados consumidores. A teoria do comportamento típico passa a ser admitida a prescindir do elemento volitivo. Buscava-se proteger a vontade do vulnerável, estigmatizando-se o poder da vontade como inevitável imposição das forças econômicas na celebração dos negócios jurídicos. Em última análise, da crítica ao voluntarismo opressor, decorreu a hostilidade à vontade e a rejeição do seu papel como motor da livre iniciativa. Tal perspectiva não resistiria à retomada dos movimentos liberais que, ao lado do declínio do welfare state, acabaram por sepultar a doutrina do comportamento socialmente típico, levando o próprio Lawrence, na terceira edição do seu Direitos e Obrigações, a mudar o seu pensamento anterior. Com efeito, a partir dos anos 70 do século passado, assistiu-se tanto na Alemanha quanto na Itália, e também em Portugal, a progressiva substituição dessa construção por uma ampliação da categoria do negócio jurídico, cuja abrangência o tornaria apto a compreender numerosas atividades socialmente típicas, ora mediante a invocação da vontade presumida dos seus agentes, ampliando-se, portanto, o conceito de negócio jurídico, ora por meio da ratificação de atos inválidos, em que a legislação aceitava, ora mediante a mera admissão de efeitos patrimoniais ressarcitórios decorrentes de negócios invalidados, cuja fonte, portanto, seria o ato ilícito, não já o contrato. Do ponto de vista dogmático, não parece convincente a legitimação de efeitos obrigacionais com base na técnica da vontade presumida, ou, por outro lado, como mera liquidação de danos. Basta lembrar a hipótese do incapaz, que compra e vende artigos de suas necessidades pessoais e se faz transportar sozinho, num ônibus, num trem, e assim por diante. Não seria razoável admitir como válidos tais negócios, com fundamento em suposta vontade presumida de seus responsáveis, já que, por vez, as atividades desenvolvidas são levadas a cabo contra a vontade expressa de quem deveria autorizá-las. Também em outras hipóteses, as atividades desenvolvidas por pessoas capazes, no âmbito das tratativas negociais, por exemplo, mostra-se insustentável cogitar-se de vontade presumida pelo simples fato de que o agente se recusa a celebrar o contrato, o negócio jurídico que instaura o contrato. E tampouco se sustentaria a explicação circunscrita à liquidação de danos quando se pensa na execução específica de certos contratos fundados em negócio nulo, ou em certas atividades, até no âmbito dos arranjos familiares, baseadas num ato de fundação, num casamento nulo, ou numa união inadmitida pelo direito, na esteira da tendência progressiva do direito obrigacional de garantir execuções específicas. Daí ser plausível a suspeita de que a rejeição à doutrina do comportamento socialmente típico se associa mais ao contexto histórico e ideológico que se insere do que aos fundamentos teóricos. Por ter sido germinada em oposição à teoria do negócio jurídico, aquela doutrina acabou sendo desenvolvida como construção crítica ao papel da vontade na teoria contratual. Isso se percebe muito nos autores brasileiros, que sempre ao explicarem essas teorias dizem não há necessidade do elemento volitivo, associando-se a orientações que, por diversos matizes, enalteceram ao longo do século XX o papel do Estado intervencionista,
seja em regimes autoritários de diversos países, seja no dirigismo contratual. As 2 décadas do último século, por outro lado, coincidem em diversos países europeus da América Latina com a densificação do neoliberalismo, e especificamente na esfera jurídica, com a retomada entusiasmada do prestígio da autonomia privada, reduzindo-se em diversos países, em diversos setores da economia, mercados de locação, relações de trabalho, setores da economia inteiramente privatizados, o grau de intervenção do Estado, que adquire feição regulamentar, com suas agências, instrumentos que enaltecem o papel da livre contratação, ainda que sob rígido controle do Estado. A Europa, nesse particular, se diferencia da América Latina, onde talvez pelas contradições sociais ainda muito evidentes e por não se terem alcançado níveis médios satisfatórios na promoção de direitos sociais, é compreensível que se propugne aqui por um grau de intervenção e de promoção de políticas públicas maior, capaz de favorecer a distribuição de rendas e diminuir a desigualdade social. Tal diferença, superficialmente percebida, explica em certa medida a intensificação mais visível na doutrina europeia de uma retomada do papel da vontade nas atividades privadas. A preocupação com a preservação da vontade como elemento relevante da iniciativa privada, associada à reação liberal ao dirigismo contratual, mostram-se eloquentes para a compreensão do alargamento da doutrina do negócio jurídico e a rejeição da doutrina do comportamento socialmente típico. Entretanto, meus caros amigos, a análise do comportamento socialmente típico, da doutrina a ele correspondente, especialmente na perspectiva ascareliana de atividade contratual sem negócio, não renega o papel da vontade, limitando-se a considerar secundária para determinadas atividades socialmente típicas a vontade negocial, ou seja, a existência de negócio jurídico que inaugure a atividade já existente de fato. Considerando-se a insuficiência do negócio jurídico e da vontade presumida para justificar a presença de atividades admitidas pelo grupo social que produzem efeitos carecedores de qualificação, ainda que desprovidas de negócio fundante, torna-se oportuno revisitar a teoria ou a doutrina dos comportamentos socialmente típicos. Do ponto de vista metodológico, a atividade contratual sem negócio exige qualificação da concreta relação jurídica a partir da sucessão de atos funcionalmente interligados, sem prévia tipificação, e o reconhecimento jurídico do negócio. Corrobora-se o caso da subsunção como técnica hermenêutica a reclamar premissa legal abstrata correspondente a suporte negocial determinado, em favor de verificação em concreto da disciplina aplicável ao conjunto de atos de diversa natureza jurídica. Amplia-se dessa forma o controle da atividade privada, permitindo-se proteger efeitos socialmente relevantes decorrentes de negócios nulos ou inexistentes, sem que a presença do negócio válido seja um pressuposto para a tutela jurídica de tais situações que são dignas de proteção. O que se pretende propor para a reflexão contemporânea é a necessidade de se reler a doutrina dos comportamentos socialmente típicos, a partir não do afastamento do elemento volitivo como motor da livre iniciativa, senão mediante distinção entre a vontade negocial e a vontade contratual. O negócio jurídico mantém-se vinculado ao controle estabelecido pelo Código Civil. Ao seu lado, contudo, uma série de atividades socialmente típicas, decorrente de atos não negociais, é valorada positivamente e a ordem jurídica reconhece como jurígenos seus efeitos. Enquanto no negócio jurídico a declaração de vontade rígida é um prius para a sua validade, elemento essencial, nas atividades socialmente típicas a vontade suscita verificação in posterius
a partir dos efeitos por ela produzidos, independentemente da declaração destinada à instauração do vínculo, conferindo-se juridicidade a situações jurídicas que, de outra forma, não poderiam ser admitidas. Duas ordens de consequências decorrem de tal construção. Em primeiro lugar, no plano contratual, podem-se admitir como válidos efeitos de atividades desprovidas de negócios jurídicos fundantes. Em tais hipóteses, inexiste o negócio de origem, ou este é nulo, por ilicitude do objeto, por incapacidade das partes, ou por violação de forma exigida por lei. Manifesta a insubsistência, nesses casos, de teorias expansionistas do negócio, mediante a vontade presumida, já que muitas vezes a atividade e a vontade contratual se desenvolvem independentemente, em desacordo ou até mesmo em oposição à vontade negocial. Além disso, restaurar o negócio em situações como essas equivale à fraude à lei, alcançando os efeitos vedados pelo legislador mediante exótica flexibilização de elementos essenciais. Ao contrário, a admissão de relação contratual sem negócio permite atribuir juridicidade a efeitos socialmente reconhecidos a partir da qualificação a posteriori da função da atividade realizada, estabelecendo dessa forma controle de merecimento de tutela, à luz da legalidade constitucional, acerca de atos praticados sem negócio de instauração, mas que nem por isso podem ser considerados fora da lei, cuja eficácia, de ordinário, é mais restrita do que a gama de efeitos almejados pelo negócio. Basta lembrar a hipótese do funcionário público, cujo acesso à carreira não se deu por concurso público. A esse respeito, tem súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, permitindo certos efeitos no âmbito da atividade laboral, independentemente da absoluta nulidade da sua contratação, assim tomada como um ato de inserção na carreira, como a posse, como os atos para assunção do cargo. Assim, também, nesta mesma direção, basta lembrar o vínculo empregatício de atividades proibidas, como o apontador do jogo de bicho, ou a prostituta, que tem vínculo empregatício com casas de lenocídio e genocídio e assim por diante, em que a Justiça também reconheceu efeitos próprios da atividade, não decorrentes do negócio. Ou o policial militar, que trabalha em empresa de segurança privada, a despeito da vedação legal expressa, que também tem seus direitos assegurados, certos direitos que representariam o esforço pessoal. Ou o próprio menor, como eu dizia, que adquire por si mesmo produtos ou serviços, vão ao shopping, trocam, compram. Ou ainda o exemplo dos sócios de sociedade regular, já tão consolidada a nossa jurisprudência, ou da pessoa que integra a modalidade familiar inadmitida pelo direito. Notem uma diferença grande entre a admissão do casamento ou de uniões formalizadas pelo direito, em cartório, perante o Estado, perante as religiões, e a admissão da modalidade familiar em si considerada. Agora, o Supremo, há 15 dias atrás, admitiu a relevância da matéria para efeito com votos vencidos, com muita briga, para efeito de exame, em duas famílias simultâneas, uma heterossexual e outra homossexual. E discute-se a possibilidade de divisão de pensão. E o que se verifica, assim como se verificava em famílias simultâneas heterossexuais, é que, embora haja uma repulsa social à admissão da constituição da família, há uma admissão plena de eficácia para certos atos, para seguridade, para efeitos de tutela da solidariedade na Previdência, e assim por diante. Essa matéria, mesmo nas uniões homoafetivas, veio à voga no Supremo, quando havia uma diferença de perspectiva entre alguns ministros que admitiam, e deixaram claro, o próprio casamento, e outros que admitiam uma modalidade familiar, a sua atividade, mas não o casamento
como ato solene, que por opção legislativa pode ser garantida pelo Estado. Essa distinção, portanto, em matéria de família, se torna bastante rica. E digo mais, a ausência dessa separação clara acaba gerando formalismos inadmissíveis. O STJ, em recente acórdão, acabou, objeto até de um artigo interessante, um comentário do Marcos Alves, da RTDC, A Mulher Invisível, e depois em outros acordos, um outro mais interessante ainda do que esse comentado, em que o camarada era casado há 11 anos, tinha 11 filhos com a esposa e 9 filhos com outra mulher. E assim por 30 anos. Um belo dia, ele se divorcia da mulher. Se divorcia da mulher e entrou em crise de consciência, a mulher doente, acabou indo para a casa da outra mulher só por uns dias, voltou para a mulher, divorciado dele. E assim, ele ficou até a morte, morando com a mulher de quem ele era casado há 30 anos, mas divorciado, com 9 ou 11 filhos. Tanto faz, uma das famílias. Conclusão do STJ, não é possível dividir a pensão. Só quem tem direito, a outra mulher, a que foi casada em união, ou que não foi casada, que viveu com ele em união estável. Porque a mulher com a qual ele era casado, ele se divorciou. Quando se divorciou, ela se transforma em concubina da outra que vivia em união estável com ele. E, portanto, negou-se o direito a essa mulher. E no Supremo Tribunal, na discussão de relevância, houve uma discussão acirrada entre o ministro Marco Aurélio e o ministro Aires Brito. O ministro Marco Aurélio falou assim, mas Vossa Excelência quer garantir iguais direitos para essa mulher e para a mulher propriamente dita? E vira o ministro Aires Brito, mas existe, ministro, uma mulher propriamente dita? Esclareça aqui para a gente. Então, a discussão é se existia uma mulher propriamente dita. Tudo isso para mostrar como, na prática da vida, há uma percepção diferenciada entre atividades que são admitidas na vida como ela é e que devem produzir efeitos protetivos do trabalhador, da pessoa vulnerável, do consumidor, da mulher e assim por diante, em situações até do machismo, que normalmente já trata com designações que diminuem uma relação que não seja relação do casamento nesse exemplo, mas em tantos outros casos, ao passo que não necessariamente essa perspectiva do controle social acerca do negócio jurídico, que requer absoluta segurança. Em todos esses casos, a invalidade do negócio não exclui a admissibilidade para certos fins da eficácia jurídica da atividade desenvolvida. A segunda ordem de consequência, a primeira é essa que eu aludi no que tange a validade ou invalidade. A segunda ordem de consequência no plano, se projeta no plano da responsabilidade. Diz respeito à teoria do inadimplemento, permitindo superar a rígida distinção entre responsabilidade contratual e extracontratual, baseada na existência ou não de negócio jurídico. Pela doutrina tradicional, a aplicação da responsabilidade contratual depende exclusivamente do conteúdo do negócio celebrado entre as partes, permanecendo a teoria da culpa in contraendo, engendrada pelo gênio de Ehring há mais de 100 anos, como único recurso utilizado pela jurisprudência no Brasil, na Alemanha, na Itália, em Portugal, como único recurso para a responsabilidade extracontratual de quem culposamente rompeu tratativas e deixou de cumprir o negócio preliminar. Daí decorrendo a reparação por interesses negativos, ou seja, o prejuízo causado por quem deixou de contratar. Já o comportamento socialmente típico permite verificar, a partir dos efeitos produzidos pelas tratativas levadas efetivamente a cabo, o conteúdo contratual estabelecido na atividade realizada sem a celebração do negócio, propiciando a deflagração de indenização por interesses positivos. A atividade contratual precede, por vezes, a celebração do negócio, quando nas tratativas, minutas ou acordos preliminares, se desenvolvem, nessas minutas, muitas vezes, vínculos com propósitos definitivos, parciais, embora inteiramente aperfeiçoados a despeito da inexistência ainda do negócio jurídico, cuja celebração se encontra pendente na dependência da consecução de elementos essenciais, naturais ou acidentais,
pretendidos pelas partes. É o que se tem chamado de formação progressiva dos negócios, que se forma em etapas, que se forma em módulos. É comum, em muitas hipóteses, se verificar, numa tratativa, o estabelecimento de certos pressupostos definitivos de confidencialidade, de exclusividade, que não são mini negócios, são, na verdade, atividades contratuais definidas que visam, ao final, o negócio que está sendo discutido. Esses interesses positivos, por raras vezes a jurisprudência tem reconhecido, mas tem reconhecido com base na boa-fé objetiva, nas decisões jurisprudenciais que eu percebi. Mas a boa-fé objetiva nem sempre se mostra suficiente à antecipação de efeitos contratuais, quando ainda não se aperfeiçoou o negócio. Ou seja, se não há aperfeiçoamento do contrato, a boa-fé objetiva não pode me obrigar a ter um ânimos definitivo que eu não tive ainda. Então, por vezes, eu exagero a utilização da boa-fé objetiva para efeitos de reconhecimento de interesses positivos. Porque é razoável a desistência. O que não é razoável é desconsiderar a atividade que já antecede a própria assinatura do negócio jurídico. Em outras hipóteses, embora consumados todos os efeitos previstos no negócio, extinguindo-se inteiramente o conteúdo negocial, remanesce a atividade empreendida entre as partes. O negócio já se extinguiu e as partes continuam em atividade, sendo razoável cogitar-se de expansão da relação contratual para além da extinção do negócio. Extinção contratual progressiva, poderíamos chamar. Não se trata aqui, convém anotar, de projeção de deveres anexos para além da extinção do contrato, senão de atividade levada a cabo após o exaurimento dos efeitos do negócio jurídico originário. Em ambos os cenários acima descritos, as atividades anteriores e posteriores aos negócios, ou ao negócio, coincidem com uma espécie de contratação em etapas a que eu aludi. Na formação progressiva do contrato, no que concerne a vínculos efetivamente assumidos, mostra-se legítimo reconhecer a existência de relação contratual, a despeito da inocorrência da celebração do negócio jurídico pretendido pelas partes. Em consequência, o descumprimento dessas fases, ou nestas fases, relativamente a determinados vínculos, constitui-se em inadimplemento contratual. Basta pensar nos vínculos definitivos, como eu lhes disse, assumidos em tratativas de confidencialidade, exclusividade, que usualmente são estabelecidos durante as tratativas. Há de se ampliar, portanto, a eficácia do contrato social vinculante. E somente graças a artificialismo retórico se poderia afirmar que se pretendeu, em tais hipóteses, celebrar ou extinguir uma série de negócios, alcançando-se o mesmo efeito rejeitado, ora pela vontade expressa do declarante, ora pela lei. Torna-se assim incongruente, nesses casos, falar-se em negócio jurídico, cuja admissão colidiria com matéria de ordem pública, como é a matéria que pauta a teoria das capacidades, as formas ad substância e a licitude dos bens passíveis de circulação. Portentosa apresenta-se a jurisprudência a reconhecer intuitivamente os efeitos da atividade decorrente de negócios nulos por ausência de capacidade das partes, ou da forma exigida por lei, ou do objeto ilícito, ou por falta de objeto lícito, sendo significativa a solução preconizada pela Justiça do Trabalho, que cogita em tais hipóteses para o reconhecimento da eficácia da relação laboral do princípio da primazia da realidade. Embora louvável, meus caros amigos, pelos resultados positivos produzidos em favor do trabalhador, tal solução acaba por decretar a supremacia dos fatos sobre o direito, a vitória dos fatos sobre o direito, como se este não desse conta de promover a pessoa humana, e como se o elemento formal se circunscrevesse à tutela patrimonial ou ao mero formalismo,
quando defasado do fato social, embora a forma configure matéria de ordem pública. Já no campo do inadimplemento pré ou pós-contratual, hesitante se mostra a jurisprudência, sem conseguir definir critérios estáveis para a produção de efeitos contratuais, na ausência de negócio jurídico válido de instauração da atividade desenvolvida. Para que se possam suplantar tais dificuldades, já concluindo, há de se abandonar o negócio jurídico como único instrumento de aferição do papel da vontade. Supera-se nessa linha de raciocínio a perspectiva que circunscreve a atuação da vontade à seara do negócio jurídico e a ausência de fontes heteronímicas de integração. Se a liberdade é de ser exercida à luz da legalidade constitucional, em respeito e em harmonia com a solidariedade social, o exame de licitude, de merecimento de tutela dos atos se projeta tanto nos negócios como em atividades realizadas mediante a prática de atos negociais e extranegociais. O princípio da autonomia privada, longe de ser absoluto, insere-se no tecido axiológico do ordenamento, no âmbito do qual se pode extrair seu verdadeiro significado. Encontra-se informado pelo valor social da livre iniciativa, que se constitui em fundamento da República, corroborado por numerosas garantias fundamentais das liberdades, que tem sede constitucional em diversos preceitos, com conteúdo negativo, princípio da legalidade, e positivo. Segundo o texto constitucional, a liberdade de agir, objeto de garantias fundamentais esculpidas no artigo 5º, associa-se intimamente aos princípios da dignidade da pessoa humana, fundamento da República, da solidariedade social e da igualdade substancial, objetivos fundamentais da República. Significa dizer que a livre iniciativa, além dos limites fixados por lei, para reprimir a atuação ilícita, deve perseguir a justiça social, com a distribuição das desigualdades sociais e regionais e com a promoção da pessoa humana. A autonomia privada adquire, assim, conteúdo positivo, impondo deveres à autorregulamentação dos interesses individuais, de tal modo a vincular, já em sua definição conceitual, liberdade à responsabilidade. Como se vê, meus caros alunos e amigos, a ideologização da vontade, exasperando-a ou demonizando-a, acaba por prejudicar a dogmática do direito civil, reduzindo de maneira inquietante o debate jurisprudencial relacionado ao controle da atividade econômica privada, à execução específica de obrigações e a responsabilidade civil, a posição política do magistrado em relação ao consumidor, ao fornecedor, à fazenda pública, ao empresário, ao empregado e assim por diante. Acaba se reduzindo a discussão teórica a uma posição política. Daí o empobrecimento da dogmática e da jurisprudência. O caminho parece ser, em contrapartida, o respeito à autonomia privada sem mistificá-la, controlando-se evidentemente as forças de produção e o mercado, para que não venham estes a moldar a doutrina contratual e a teoria da interpretação. A partir do controle positivo e negativo da autonomia privada nas relações concretas, fragmenta-se o tratamento abstrato que reduz a atividade contratual a estándares estáticos, incapazes de qualificar funcionalmente a autonomia de acordo com os interesses em jogo. Em seguida, e em consequência, a autonomia patrimonial e existencial hão de ser apartadas, sendo incompatível com o sistema a utilização da técnica patrimonial para a tutela da personalidade. A atividade privada, em última análise, estabelece-se mediante atos de natureza diversa, funcionalmente convergentes. Pouco importante tratar-se de atos stricto sensu, atos fato, ou mesmo negócio jurídico, integral ou parcialmente válido. A valoração funcional desse conjunto de manifestações amplia as possibilidades de controle social e de promoção dos valores existenciais, mantendo-se o intérprete atento não às suas escolhas pessoais, mas à tábua axiológica complexa e unitária definida pela Constituição da República.
Me desculpem se li o texto, mas foi em respeito ao auditório. Desejo a todos um excelente ano acadêmico. Muito obrigado pela paciência. Obrigado. Antes de agradecer e encerrar a solenidade, gostaria de agradecer ao professor Gustavo Tepedino e pedir em nome de toda a comunidade, o corpo docente, discente e funcionários, que ele não espere mais 20 anos para brindar com mais uma aula magna, pois, no mínimo, eu já estarei aposentado. E acho que boa parte do público não estará. Então, vamos ver se conseguimos fazer uma aula magna no professor Gustavo com menos de 20 anos. Então, antes de encerrar, gostaria de agradecer a presença de todos, já convidá-los para daqui a 6 meses, uma outra aula inaugural, já que o objetivo é justamente esse, e principalmente valorar a figura da carreira acadêmica e principalmente dos professores titulares da nossa casa. Então, mais uma vez, agradeço a todos e um bom dia.